Cidadania no Brasil hoje. Segundo a Secretaria de Direitos Humanos, ser cidadão no Brasil é ter direito à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade perante a lei, os nossos direitos civis. É também participar do destino da sociedade, votar, ser votado, associar-se às instituições, a manifestar-se, então os nossos direitos políticos. E direitos civis mais direitos políticos, eles não caminham só, porque eles não são capazes de assegurar a democracia sem os direitos sociais, que são aqueles que garantem a participação na riqueza coletiva. Então, direito à educação, a um trabalho justo, à saúde, entre outros aspectos, mas parte da riqueza coletiva da nação. E onde é que esses direitos e também os nossos deveres estão estabelecidos? O exercício dos direitos e deveres civis, políticos e sociais estão estabelecidos na Constituição. No nosso caso, atualmente, a Constituição da República Federativa do Brasil, que foi promulgada em 5 de outubro de 1988, que foi promulgada pela Assembleia Constituinte, e ela vai consolidar a democracia no país. Então, após longos anos de ditadura militar, no Brasil, a gente tem a volta a um processo de democracia. E essa Constituição, ela vai ampliar um pouco essa noção de cidadania, porque ela vai trazer à tona instrumentos da participação popular, e por isso ela pode ser chamada também, um apelido dela seria Constituição Cidadã. E aí você pode dizer para mim assim, ok, ótimo, então ser cidadão no Brasil é ter todos esses direitos aí? E de fato, todos têm esse direito? Você me pergunta. E eu te digo, não. Por isso, essa noção de cidadania, ela acompanha, ela tem um dinamismo histórico e acompanha a dimensão histórica. Então, hoje, nós podemos dizer que a cidadania envolve a questão da participação dos membros da sociedade em prol do bem comum. Então, na medida em que vamos, por meio da participação popular e das ações individuais, modificando a nossa sociedade, nós caminhamos para a ampliação do exercício efetivo da cidadania a todos os membros dessa sociedade. A soma de todas as conquistas sociais dessa nação seria aquilo que nós podemos chamar de cidadania brasileira. E ainda há muito o que fazer? Sem dúvida. E como é que esse assunto então pode ser abordado nas grandes provas, nos grandes vestibulares? Então eles sempre vão pegar 3 pontos. Primeiro, cidadão é aquele que tem consciência dos seus direitos e dos seus deveres. Cidadão é aquele que participa ativamente de todas as questões da sociedade e é aquele que não se omite frente ao debate público. Então olha como ela aparece. Uma questão do Enem de 2011. No Brasil, a condição cidadã, embora dependa da leitura e da escrita, não se basta pela enunciação do direito, nem pelo domínio desses instrumentos, o que, sem dúvida, viabiliza melhor participação social. A condição cidadã depende seguramente da ruptura com o ciclo da pobreza, que penaliza um largo contingente populacional. O texto é de Formação de Leitores e Construção da Cidadania, Memória e Presença do Proler. O que ele está dizendo aqui? Então, no Brasil, ele está falando sobre a condição de cidadão no Brasil. Então, essa condição, ela depende da leitura e da escrita, mas ela não se basta pelo fato desse direito estar na Constituição e também não se basta pelo domínio do instrumento da leitura e da escrita, o que viabiliza, o que é um caminho para melhor participação social. Mas a condição cidadã depende seguramente do quê? Da ruptura com o ciclo da pobreza, que penaliza um largo contingente populacional. Então, de uma certa maneira, essa condição depende sim da leitura e da escrita, mas ela seguramente depende o quê? Dessa ruptura aqui, com o ciclo de pobreza. E aí vamos continuar aqui a questão. Ao argumentar que a aquisição das habilidades de leitura e escrita não são suficientes para garantir o exercício da cidadania, o autor critica o processo de aquisição da leitura e da escrita? Fala sobre o domínio da leitura e da escrita no Brasil? Incentiva a participação efetiva na vida da comunidade? Faz uma avaliação crítica a respeito da condição cidadã do brasileiro?
define instrumentos eficazes para elevar a condição social da população no Brasil? Vamos lá. Ele critica os processos de aquisição da leitura? Não. Ele não está dizendo como ele acontece. Fala sobre o domínio da leitura e da escrita no Brasil? Não, ele não fornece dados, ele não diz qual é a porcentagem de pessoas que leem ou que não leem. Incentiva a participação efetiva na vida da comunidade? Não, não é um manifesto, não é um levante para que nós possamos fazer algo a respeito dessa crítica que ele faz. Faz uma avaliação crítica a respeito da condição cidadã do brasileiro? Sem dúvida. Aqui a alternativa correta. E aqui a alternativa E, define instrumentos eficazes para elevar a condição social da população do Brasil. Não, ele pontua, mas ele não vai definir instrumento nenhum. E pode aparecer algumas questões onde você vai ser chamado a fornecer esse instrumento. Nesta questão, a alternativa certa é a D, mas fica a dica, talvez possa aparecer em alguma questão que você precise refletir um pouquinho sobre essa condição cidadã no Brasil e pensar em algum instrumento eficaz para o exercício efetivo da cidadania a toda a população.